Eu desejo, como sempre, que você esteja bem, feliz, gente, feliz. É muito bom a gente ser feliz. Bem, e hoje vamos continuar com o nosso programa falando sobre música, sempre com convidados assim para lá de especiais. E hoje trago para vocês um grande amigo, um grande músico, Werner Silveira, percussionista e maestro. Não perca por nada esse programa, fica aqui ó, ligadinho, porque é o meu, gente, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Werner, muito obrigada! Eu amo conversar com você. Cada vez eu aprendo mais, Werner. Patrícia, eu que agradeço e eu também adoro essas entrevistas. Eu fico encantada, assim, como que a gente se dá bem, né, nesse diálogo. Assim. Bem, e hoje, olha, sério, não quero perder tempo. Porque a gente tem tanto assunto, eu sei, né? Conterrâneo, de Patinga. Começamos com a música ainda bem crianças. Nossos pais estudaram na mesma escola. Exatamente. Né? Que gracinha, né? É. Mas eu quero, assim, hoje falar muito sobre a percussão e quero primeiro te perguntar sobre o metrônomo. Ah, pois bem. Amigo de uns, inimigo de outros. Como que é isso, Werner? Meu metrônomo é muito amigo meu. Sempre fui acostumado a estudar com metrônomo. E, Patrícia, tem uma coisa interessante sobre o metrônomo que muitas pessoas não sabem. Ele foi criado ali em torno de 1816, 1817. Pensa bem, nessa época, Beethoven estava escrevendo a sua 8ª sinfonia. Puxa. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas... Porque hoje em dia, nos últimos 30 anos, não existe nenhuma gravação, seja de um grupo pop, ou que não tenha um metrônomo, né? A gente toca com clique, o baterista toca com clique, grava tudo ali no metrônomo. Mas como que fazia antes? Né? Então, naquele momento ali de Beethoven, por exemplo, até Beethoven, né? Haydn, Mozart, a velocidade da música era a forma que se andava. Então, as pessoas, o andante é uma forma lenta de andar, o largo é uma forma lenta de andar, né? O moderato já é mais ou menos. Aí você tem o presto, você tem o prestíssimo, que é andar bem rápido. Então, a maneira que se andava, né? O andamento vem daí. Então, essa é a velocidade. Só que isso não basta para a gente interpretar uma música. Então, por isso que tem um sobrenome que eu chamo de caráter, né? Então, na música de concerto, por exemplo, você pode ter assim um allegro maestoso. Então, quer dizer, um allegro não é rápido, mas também não é lento, é um allegro, tá? Um pouco mais que o moderato, que o médio, e é maestoso. Mas pode ter um allegro triste, né? Você está andando naquela velocidade, mas você está pesante, você está para baixo, e você está galante, né? E você está alegre, você está... Então... Eu gosto dessa combinação da velocidade com o caráter que você vai fazer. Nossa, e o caráter realmente é maravilhoso, porque ele traduz, né, pra gente essa impressão de toda a obra. Exatamente, e em todos os sentidos, assim, tanto na música popular quanto na música de concerto. A música popular tem música que deixa a gente mais borocochô, né, que a gente está com aquela dor de cotovelo, aí você vai escutar, sei lá, uma música do Pink Floyd, né, de uma determinada música que você vai chorar e tal. Então é isso, tem aquela velocidade da música, tem o tempo da música, mas o caráter ali é diferente. Mas o metrônomo, ele mudou essa estrutura, porque com o metrônomo você tem uma precisão muito grande nesse controle. Então, a música, ela começou... Eu acho, Patrícia, que o metrônomo foi uma inovação tecnológica que mudou o mundo da música, sabia? Com certeza. Porque mudou tudo, mudou a forma de se ensinar a música, mudou a qualidade do estudo. Os músicos, eu acho que eles conseguiram chegar num patamar cada vez mais avançado, porque você tem uma ferramenta de precisão para te auxiliar. É verdade. O metrônomo é uma ferramenta de precisão. Tem gente que sabe usar muito bem o metrônomo e tem gente que não. O que eu falo, às vezes, na época que eu dava aula, falava muito com os alunos, que era assim, a gente não pode usar o metrônomo como uma amuleta. A gente tem que ter o metrônomo como uma referência. Se você tem ele como uma referência, ele vai funcionar. Se você tem ele como uma amuleta, que ele está ali tocando e você não consegue tocar sem ele, aí é um problema. Sim, com certeza. Né? É um problema. Porque a música na hora H, ela também permite uma elasticidade. Claro, claro, ela permite, principalmente a música de concerto, o tempo inteiro você tem essa elasticidade, mas nos momentos que são mais metronômicos, marciais, a música tem que estar, isso gera um outro impacto no ouvinte, né?
Então, até a questão, por exemplo, da confiança em música de câmara, ela mudou demais por causa do metrônomo, porque a partir do momento que você tem essa ferramenta e que você se baseia nela, tem uma referência, um músico pode confiar mais no outro. É verdade. Né? Então é muito doido, porque a gente não pensa o legado positivo que a criação do metrônomo trouxe para o mundo da música, né? É impressionante e igual você falou, é uma criação recente, né? Quantos anos atrás, né? A música realmente ela andou sem essa linha. Tem 200 o metrônomo completou 200 e poucos anos, né? Pois é. E hoje, né, não tem desculpa para ninguém não ter, né, Werner? Eu me lembro que quando eu era criança, era caro, era um equipamento, assim, sofisticado, tinha os mais bonitos. Eu lembro que o meu era aquela casinha de madeira, eu tenho até hoje, sabe? Sei, tão demais. Lindo. E como é importante. Hoje o metrônomo está onde, ó? Tá aqui no meu celular, aplicativo, afinador. Tá aqui, aplicativo, ligo aqui, tic, 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 coloca o celular e estudo. Não tem desculpa. Né? Conta pra gente, você estava me falando sobre a escolha do andamento quando você foi reger a pastoral. Isso. Conta essa experiência, eu gostei muito de ouvir. Então, a pastoral é a Sexta Sinfonia de Beethoven, né? Então, quer dizer, quando ele escreveu a Sexta Sinfonia, não tinha essa história do metrônomo. E hoje em dia, quando você pega uma partitura de Beethoven, tem uma referência e tem uma sugestão de andamento com o metrônomo. Só que quando eu fui estudar a música, eu falei assim, não, eu não vou olhar a referência de metrônomo, porque eu tenho que descobrir dentro daquilo, de tudo que eu já estudei sobre Beethoven e da música dele, eu tenho que descobrir qual que é esse andamento, qual que é esse caráter que vai fazer sentido para eu poder mostrar para as pessoas. Porque o que Beethoven deixou foi uma partitura, como se fosse um livro. Mas quem vai trazer Beethoven à vida de novo é esse olhar dessa interpretação do maestro com a orquestra, não é? Então, tem um segundo movimento dessa Sinfonia Pastoral, que ele dá um subtítulo, que é Cena à beira de um riacho. Então ele dá lá a referência do andamento da época, que eu acho que é andante molto moto. É isso que ele coloca só, né? Que é um andante, mas ele é movido. Sim. Ele é mais movido, né? Então a tradução daí do italiano seria isso. E eu falei assim, mas como que eu interpreto isso? E ele coloca esse subtítulo, Cena à beira de um riacho. Eu comecei a imaginar o que seria uma caminhada à beira de um riacho. Aí eu pesquisei, Patrícia, vários quadros da época, pintores, me encantei com um pintor holandês e achei um quadro, uma pintura que, nossa, isso representa para mim essa contemplação de uma caminhada à beira de um riacho. Aí o que eu fiz? Eu moro num bairro que perto da minha casa tem uma pracinha. Aí eu fui nessa pracinha e ficava com a melodia na cabeça e eu ia andando e cantando a melodia, ia tentando pensar nessa velocidade e nesse caráter. Então ia pam, tiram, pam, param, pam, pam, pararirarara, tiram, tam. Aí eu comecei a brincar. Eu ia mais rápido. Tam, tiram, pam, param, pam, pam, pararirarara. Não, isso de contemplação não tem nada. Então, quer dizer, numa mesma velocidade eu posso ter um caráter alegre, pam, tiram, pam, param, pam, pam, pararirarara, ou pode ser pesante, pam, piram, pam, param, pam, pam, pararirarara. E já imaginava a orquestra tocando pesado, sabe, assim, a coisa das cordas. Falei assim, isso não combina com o que eu quero. Até que eu encontrei a velocidade e o caráter que fazia sentido para mim. Porque cada gravação que você pega da Sexta Sinfonia de Beethoven, o maestro interpreta de uma maneira diferente. E eu encontrei a minha maneira de interpretar, que legal, que era mais contemplativa. Tem maestros que fazem com uma coisa, quase uma dança. Pam, tiram, pam, param, pam, pam, pararirarara. Sabe, quase uma valsa. E para mim não era esse o espírito. Tá certo, tá errado, não tem certo, não tem errado. Verdade. É a minha percepção, Exato. é aquilo que está conectado com a minha verdade. Né? E a gente tem essa sensação que a música acomoda na gente. Exatamente. É igual uma roupa confortável, ela acomoda. Exatamente. Não adianta você querer ir para outro caminho, ela não tem muito a ver com você. Claro que a gente não vai para nenhum caminho extremo, mas essa nuance, né? Isso, exatamente, é a sutileza. A sutileza. Ela faz sentido para mim, pode ser que não faça para você e está tudo bem. É verdade. Né? Mas, Werner,
como vamos falar muito sobre instrumentos de percussão, primeiro quero chamar um vídeo onde você está fazendo uma performance assim, ó, maravilhosa. Vamos conferir? Que incrível! Agora, Werner, não, tem segredo aí nessa história. Vocês de costas, um para o outro, e entraram juntos. Tinha um metrônomo escondido ali, não é possível? Não. Ponto? Não tinha nada disso. Eu vou contar o segredo, Porque olha só, imagina, eu estou em pé aqui, pronto para tocar. E o Felipe está em pé bem atrás de mim. Então a cabeça dele está muito próximo da minha cabeça. A gente tem um andamento da música, o metrônomo da música, né? Tam, tá. Esse é o tempo. Então, eu faço uma breve respiração nesse tempo e a gente ataca junto. Então eu faço assim, ó. Uau! É uma fungada. Uma fungadinha. Fantástico. E a gente começa junto e aí vai, sem problema. É lindíssimo. Visualmente é lindo, né? Não, também. é lindo. E a iluminação, né? Enfim, que fantástico. Quando vocês estavam estudando, vocês resolveram fazer essa performance de costas um para o outro. Em qual momento? Quando vocês já estavam mais firmes? O compositor deixou isso registrado? Isso, ele deixa isso registrado. Na verdade, ele criou essa partitura, ele criou essa música, chama Cage. Né? Cage pode ser em francês ou em inglês cage, que é gaiola. Olha! Então os instrumentos fazem uma gaiola, como se a gente estivesse tocando dentro da gaiola. Tá. É a ideia do próprio compositor já de fazer dessa maneira, né? Entendi. Então a gente toca junto em uníssono, né? Na música a gente chama em uníssono em muitos momentos. Em alguns momentos a gente improvisa enquanto o outro segura uma base. Tá. Então é uma música que tem uma construção assim fantástica. Eu adoro tocar essa música. Maravilhoso. Bem, temos muitos instrumentos aí de percussão. Olha, fala um pouquinho pra gente, vamos lá. Eu vou falar, mas eu acho que eu queria fazer, sabe o que, Patrícia? O quê? Eu queria tocar com você esse pandeiro aqui, ó. Pode ser? Aí, claro. Nossa, que honra, gente. Ó, esse pandeiro é um pandeiro de orquestra. Ele é bem diferente do pandeiro de samba, porque o pandeiro de samba não tem essa quantidade de platinelas que tem aqui, né? O que importa no som de um pandeiro de orquestra é exatamente o som da platinela, e o samba não. O samba tem o som da platinela, mas o samba, o pandeiro de chorinho, o som da pele é muito importante também. Então, eu vou tocar um samba no pandeiro de orquestra, vocês vão ver que fica horrível, que você não consegue nem identificar, porque não foi um instrumento para isso. Pandeiro, Patrícia, é um instrumento que tem quase todas as regiões do planeta. As culturas mais remotas, eles vão ter um tipo de pandeiro. É coisa impressionante, como que é um instrumento muito popular em diversas culturas. E o que a gente vai tocar aqui é um trechinho da Carmen de Bizet, né, que tem esse ritmo, assim, essa influência espanhola, é tão rica, né, um ritmo tão rico, né, uma cultura tão rica. Mas eu vou tocar um sambinha aqui primeiro, para todo mundo ver que fica horrível, e depois a gente toca uma coisa bonita da ópera, né, de Bizet. Com você tocando eu acho difícil, alguma coisa fica horrível, Werner. Você não tem o tum-que-tique-tum, não tem, você só ouve o tch da platinela, porque o pandeiro de orquestra ele foi feito para a gente tirar esse som. Esse tipo de coisa, o pandeiro de samba, não é característico dele. Entendi. Se eu fizer isso num pandeiro de samba, vai soar mal também. Quer dizer, não vai soar tão bem quanto esse. Entendi. E vice-versa. Então são instrumentos diferentes. Vamos lá então, né? Que maravilha! Ai,
que honra tocar com você, Werner. Que maravilha. Não, e também a gama de dinâmica dele é enorme. Né? Então tem essa possibilidade de tocar com a mão e eu coloquei ele, encostei ele na minha pele para ele ficar um pouco mais, né, na minha perna, para ele ficar um pouco mais seco, eu consegui ter mais controle e tocar mais piano. Se eu preciso tocar mais piano, eu começo a tocar com os dedos. Mas tirando o som da platinela, né? Então muito piano a gente toca com os dedos assim. Bom, falando em música, né, da cultura da Espanha, tem as castanholas também. Todo mundo vê as bailarinas, né, do flamenco dançando com as castanholas na mão. Isso. Né? Na orquestra existem vários modelos de castanhola. A gente costuma tocar ela assim, com um cabo mesmo. Tem uma castanhola com a castanhola de mesa, que essa parte da castanhola fica presa numa mesinha e você toca como se estivesse tocando uma caixa clara, mas com as mãos e não com as baquetas. E eu vou tocar um pouquinho aqui da castanhola. Eu vou tocar o mesmo ritmo do pandeiro, né? Porque como que o som fica diferente? Que chique. Nossa, que lindo. É muito bonito. Incrível, Werner, porque a gente escuta, é audível no teatro. Demais. Audível, é claro. A percussão tem essa característica, é um instrumento que a pessoa que pode estar mais... A pessoa é surda, ela está no último lugar do teatro, ela vai ouvir. Sim. Como o triângulo, por exemplo, de orquestra, olha só. Eu vou tocar muito, muito piano. É um som que penetra muito. Então, a pessoa lá longe, ela vai ouvir. A percussão tem essa característica. Werner, tem uma outra questão. A partitura de vocês, a notação, ela é bem maior do que a do piano e do violino, por exemplo. Porque vocês precisam ficar andando, ela fica um pouquinho mais distante. E à medida que vocês vão estudando, vocês devem dividir, né? Quem toca o quê? E vocês vão caminhando para poder olhar essa partitura, essa indicação. Mas como que fica, por exemplo, a contagem de compassos? Eu sei que teve uma obra que eu assisti há pouco tempo atrás que o triângulo entrou quase que na metade da música e era uma pequena participação, ou seja, perdeu, já era. Exatamente. Isso acontece com o triângulo, acontece com o prato, né? Às vezes você perde uma nota de prato, você perdeu 50% da música. Tudo? Né? Nossa! Então, assim, a gente tem que conhecer muito a música. Daí, é uma questão que eu acho interessante, eu não vou mudar de assunto, não. É o mesmo assunto, mas vou contar a minha relação em relação a isso, né? Minha relação em relação é ótimo. Bom demais. Então, por exemplo, eu sempre admirei muito os maestros. Eu sempre gostei muito de ver, sempre tive o desejo em me tornar maestro, né? Em começar a estudar regência e tudo mais. E uma coisa que eu acho interessante é que o percussionista, se ele vai tocar numa sinfonia, vai tocar lá no quarto movimento, lá no meio do quarto movimento, que é instrumento, a gente tem que ter uma consciência da música inteira. Sim. Então, isso para mim sempre foi natural. Porque o músico que toca o tempo inteiro, todas as notas, todos os tempos de uma sinfonia inteira, ele está muito concentrado naquilo dali. Eu consigo perceber a coisa toda, mas você não perde a entrada? Eu falo assim, olha, eu não perco na entrada porque eu conheço muito bem as músicas. Então, eu sempre tive o hábito de estudar partes de percussão com a grade. Que legal! Porque às vezes, Patrícia, o compositor, ele escreve uma nota de prato, mas ele não escreve se o prato tem que reverberar ou se ele tem que cortar. Tá. Imagina que é um ataque da orquestra, que a orquestra pam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 tcham. E ele escreve a nota de prato, mas ele não coloca a duração. Aí eu toco tam, tchagadão, tcham, 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 tchá, e fica aquela coisa reverberando. Sobrando. Isso vai ser um mico que eu vou pagar, entendeu? Então eu pego a grade e analiso, falo, todos os músicos cortam a nota aqui curtinho. Aí eu anoto lá na minha parte que eu tenho que tocar curtinho. Estudo de precisão. Sempre foi um hábito, porque assim, tal instrumento eu toco junto com os metais. O que os metais estão tocando? Qual que é a frase que eles estão fazendo? Se eu estou tocando pandeiro junto com a frase dos metais, eu vou tentar tocar musicalmente a mesma frase dos metais. Então eu sempre tive o hábito de se é uma música que eu não conheço, eu estudo ela na grade. Eu acho que isso
fez parte desse meu desejo, Que assim, legal, depois de... viu? Porque nós passamos por uma transição de uma época em que as gravações não eram tão acessíveis. Então, esse recurso que você usou da grade foi um recurso muito inteligente para te ajudar. Exatamente. Que mais? Ó, então, a gente tem aqui, olha, isso daqui é já de origem indiana, né? Eles usam muito, que são esses sininhos. Eu vou tentar tocar com uma mão aqui, ó. Né? Tem uma música que um compositor americano fez, super legal, chama Newton. É um solo para bongô que ele se inspirou nas tablas indianas. E o instrumento que dá a base rítmica para esse solo de bongô é esse que a gente chama de finger cymbal. E ele toca esse ritmo aqui, ó. Que som lindo, velho. E se a gente viajar para a China, a gente tem um wood block, que é um bloco de madeira, que também é presente em tudo quanto é cultura que você puder imaginar, muito presente na música brasileira, mas esse, olha que bonitinho, ele é em formatinho de um dragão, ó. O Dudu, que trouxe para mim da China, quando ele foi lá. Gente, vou mostrar o som dele. É um bloco de madeira. Que incrível. Werner, nossa, é uma infinidade. É uma infinidade. A percussão, cada dia a gente ouve falar de uma coisa nova. Tem instrumento, claro, com certeza, que já chegou à sua mão, você nunca viu, nunca teve contato e foi descobrir como tirava o som dele? Isso acontece com até alguma frequência. Compositor escreve para um instrumento, que instrumento é esse? Nunca ouvi falar, fulano tem, vou trazer, como é que toca esse negócio? Aí a gente aprende, tem que se preparar para tocar bem feito. Fantástico! Né? Com a orquestra. Werner, mas nós temos uma pérola, que eu sei que habita aí no seu coração, de um trabalho lindo que você está fazendo. E antes da gente falar sobre ele, vamos assistir o vídeo. Acompanhe, olha que lindo! Vocês viram que trabalho lindo! E o Werner, percussionista agora, maestro. E aí, Werner? Pra mim eu sempre tive esse sonho, Patrícia. Olha que coisa, eu sempre tive esse sonho, eu não me sentia capaz. Imagina. Quando, há muitos anos atrás, eu falei assim, cara, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a estudar, né, me dedicar mais, mas aí sempre aconteceu uma coisa que me tirava do lugar. Enfim, várias coisas aconteceram de vida assim mesmo. Eu falei assim, putz, talvez não seja o momento agora, né? Mas há 4, 5 anos atrás eu tive a oportunidade, né, de começar a reger. Foi o maestro Márcio Miranda me deu essa oportunidade. Eu era professor de percussão lá na orquestra de Betim, Orquestra Sinfônica de Betim, e eu conversei com ele, fiz uma proposta para ele de algumas coisas que eu acho que a gente poderia melhorar lá, né, na instituição toda. E ele falou assim, não, então pode fazer uns ensaios, vamos começar a preparar. E Patrícia, olha que coisa interessante. Eu peguei, estudei, eu lembro que a primeira música que eu regi foi a Abertura Egmont, de Beethoven. Peguei, estudei de forma autodidata, não tive nenhuma aula, mas são muitos anos tocando em orquestra. A gente aprende com os bons e maus exemplos, né? Sim, claro. Ainda mais numa orquestra do nível da Filarmônica. Então, eu estudei ali de uma forma autodidata, da compreensão da música, como que eu vou trabalhar. E muitas pessoas, não, Werner, que legal, putz, eu sabia que você tinha muito tempo que queria fazer isso. Cara, você vai ver, alguns maestros amigos, né? Você vai ver que na hora você vai ficar nervoso, você não vai conseguir ouvir nada. Você vai começar a reger e aquela coisa toda. E eu fiquei com isso na cabeça. Patrícia, no primeiro ensaio, eu comecei a reger a Egmont, comecei a trabalhar a Egmont. Eu nunca... A impressão que eu tive foi assim, por que eu não estava nesse lugar aqui antes? Por que eu demorei tanto? Eu nasci com isso aqui, sabe? Tipo assim... Eu não estou falando eu nasci para isso aqui como uma prepotência. Nada disso. Eu entendo. Parece que as coisas se acomodaram. Tipo assim, nossa, eu estou usando
eu estou usando a roupa certa. Você estava em casa. Estou em casa. E fiz um ensaio, deu super certo. Daquilo que eu preparei, das minhas limitações, assim, ouvi tudo, parei, corrigia. Foi incrível, eu fiquei feliz demais, e aí eu não parei mais, né, e continuo estudando. E aí nasceu a Orquestra Ovo. Aí nasceu a Orquestra Ovo no ano seguinte, né, isso foi em 2018, em 2019, tive a oportunidade de reger de novo a Orquestra Sinfônica de Betim, mas aí surgiu a oportunidade de criar uma nova orquestra, e até hoje é a menina dos olhos, sabe, essa coisa sim, assim? Que eu... Sim, e você vê a alegria dos meninos. Esse sonho de fazer música em conjunto. Fazer música em conjunto é uma escola. E o propósito da Ovo, desde o início, é não abrir mão da qualidade. Se é para tocar, esse repertório tem que ser relevante para a formação deles e tem que ser em alto nível. É isso aí. Porque depois que eles se formam, se eles não têm uma experiência em alto nível numa orquestra, Patrícia, eles não conseguem passar em orquestra profissional nenhuma em audição. São poucas orquestras profissionais do Brasil, existe uma procura muito alta, porque são muitos músicos de vários estados estudando muito. Se você não tem uma experiência em alto nível tocando numa orquestra, é muito difícil você passar numa prova. Com certeza. Werner, quero agradecer sua presença aqui, obrigada. E com certeza, até uma próxima, viu? Até uma próxima, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Bem, encerrando agora, teremos o nosso momento, um momento de oração. Há uma canção tão linda que fala: quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Deus, mas vieste em mim reinar. Não tem coisa mais gostosa do que a gente caminhar os nossos dias, sabendo que estamos assim, ó, juntinho com Deus. Feche os seus olhos.